Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 29 de outubro de 2011, sábado. O verbete é o de número 2099, 5 páginas, 42 logias e 16 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhismo tem 11 máximos. O tema é articulação social. A especialidade é intrafisicologia. Nós colocamos esse verbete aqui para falar hoje devido ao processo do trabalho que está havendo aí, mais sério, do Fórum de Responsabilidade Planetária, que vai até amanhã. Agora, eu quero dizer para vocês que houve a maior chuva desses últimos anos em Foz do Iguaçu nesse instante. Então, caíram muitos postes, árvore por todo lado, até a placa da Conscienciologia caiu. E tem árvores também aqui dentro do CAE que caíram, foram quebradas, etc. De modo que nós estamos no escuro, estamos aqui na base do áudio e da lanterna. Lanterna que eu estou falando, lanterna, lupa com lanterna. Agora, a articulação social, então, a intrafisicologia, definição. A articulação social é a iniciativa da consciência homem ou mulher capaz de articular e possibilitar o estabelecimento de contatos e combinações entre personalidades, organizações, realidades e até para-realidades, refletindo os altos esforços evolutivamente na vida intrafísica de todos os cidadãos e cidadãs. A orientação na cidade grande, os contatos com as pessoas certas, na hora certa e no lugar certo. O desempenho pessoal nas circunstâncias contingenciais críticas, o pesadelo da desorientação social profissional, a falta de acessos técnicos no momento crítico, o valor da criação e manutenção do ciclo social na metrópole ou capital, a consim nos países de clima frio, sem articulação social preventiva no verão, e isoladas no período do inverno. A articulação entre setores da SOCIM em prol do bem comum. O papel das redes sociais no cyberespaço, na agilização das mobilizações sociais. A para-articulação dos amparadores extrafísicos promovendo os encontros de destino. Agora, na argumentologia tem o tópico da caracterologia com 13 categorias de articulações evolutivas aplicáveis à vida social por parte da consciência lúcida, homem ou mulher. Eu chamo a atenção para isso, que é importantíssimo aqui no caso. Na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos areópago conscienciológico, articulador, consciência de equipe, intraarticulação heurística e liderança pessoal. Frase enfática. Torna-se indispensável a consciência intermissivista pesquisar a própria capacidade de articulação social para a consecução da autoproex, principalmente se estiver entrosada em max proex, ou seja, grupal. Como interpreta você a própria capacidade de articulação social? Você admite estar cumprindo satisfatoriamente os fundamentos sociais da própria PROEX? Eu quero dizer para vocês que nós não temos aqui o questionamento porque não está funcionando online. Pode usar aqui. Isso não tem nada.
ele já testou. Como é que é, Lindo? Não está dando para ver? Você está cego aí? Como é que é a situação? Tá. Eu vou trocar para ele, pode ser a bateria dele. Alô, alô, alô? É isso aqui, deu. Pode falar. Na cristologia, falar desses fundamentos sociais da Proex. A última questão. Você admite estar cumprindo satisfatoriamente os fundamentos sociais da própria Proex? O caso todo é o seguinte: nós temos que ver aí, isso aí que eu estava me referindo, que na questão social é preciso ver se a programação existencial da pessoa é muito ainda dentro da fase egocármica ou se ela já passou para grupo kármico. Se ela passou para grupo kármico, é aquilo que nós chamamos de Max Proex, que é a grupal. Então, aí, o que se passa? É preciso ver se a pessoa está consciente desses fundamentos sociais. A repercussão dos efeitos do trabalho, da manifestação dela. Como é que ela está? Aonde ela trabalha? Qual a área? Qual a linha de conhecimento? O que ela faz? Então, nesse caso aí, a articulação social, ela se expande, ela é maior e dá mais trabalho. Agora, penso que o processo de liderança aí é inevitável. Tem que haver sempre uma liderança nisso, para a pessoa funcionar bem. Então, a tendência do caso é quando a articulação social, ela extrapola dentro do problema da programação existencial, é porque a pessoa já é um líder dentro de algum setor de atividade. Essa que é, de modo geral, a situação mais séria, né? Como é que é? A pararticulação dos amparadores extrafísicos, eles promovem os encontros de destino. Então, por exemplo, eles dão inspiração para as pessoas para alcançar o processo de contato maior dentro da situação. Agora, isso é feito desde que a pessoa renasce e às vezes até antes de renascer, na fase pré-ressomática. Agora, aqui durante a vida, a mudança, por exemplo, de residência, de domicílio da pessoa, o encontro dentro da dromomania, da questão da viagem, o processo do nomadismo da pessoa, isso faz com que os amparadores articulem, mexam os pauzinhos para que as pessoas se encontrem. O encontro quase sempre, ele alcança algum êxito em matéria do processo do contato, aquele contato que se procura, porque alguma coisa a pessoa sempre vai lembrar, ou de um lado ou do outro, sempre tem uma certa lembrança, ou inspiração, ou intuição, alguma coisa íncita na pessoa, para ela saber quem é o outro. Isso então é importante. Agora granizo. Eu estava achando estranho que não tinha granizo. Tem que ter. Agora, ó, o lago lá agora deve estar cheio de pedrinha. Ali. De cada lado, tá? Agora, vocês perdoam esse holopensene de boate, mas às vezes é necessário. Nós já trabalhamos aqui assim. Agora, hoje está difícil de voltar essa luz, né? Que a cidade toda está apagada.
Valdo, dá para perguntar, pode perguntar, está muito barulho. Não Agora, sei. vocês sabem, a baratosfera é chamada de umbral. Umbral quer dizer sombra, é o sombral, o tenebral, é a tenebra. De modo que parece que aqui somos só nós que temos luz, porque o resto está tudo no umbral. Não é isso? Valdo, pode perguntar? Pode falar. Na fatologia, a quarta linha, o valor da criação e manutenção do círculo social na metrópole ou capital. O valor da criação e manutenção do círculo social na metrópole ou capital. O problema aí mais sério é o seguinte: numa metrópole ou capital tem mais gente, então isso aí tem mais repercussão. A mídia é mais ativa e mais ampla, ela alcança maior parâmetro, domínio, geopolítica, etc. tal. Então, é importante a criação e manutenção desse ciclo social na cidade grande. É isso que a gente quer dizer. Como a articulação social é das coisas mais sérias que tem. A articulação aí é mais facilitada na cidade grande, né? Também. Facilita porque alcança também maior número de voluntários, etc. tal, né? Quando o povo está disposto, né? Muito embora nós tenhamos vindo aqui para Foz do Iguaçu, que é uma cidade menor, com 300 e tantos habitantes só, 300 mil habitantes, nós temos que ver que não tem lugar nenhum que tenha alcançado o que nós temos na Cognópolis. Essa semana, por exemplo, o total de pessoas que estão vivendo aqui, que vieram de fora, fora algumas de Foz que não estão contadas, chega a 644, segundo o que a Cris fez o levantamento aí estatístico. Agora, eu penso que nós estamos com 700 pessoas já aqui, devido à turma de Foz, que eu atendo todo dia gente de Foz, que esses não estão, às vezes, na listagem. Aqui tem uma opção de coisa que as nossas estatísticas falham. Por exemplo, isso que fala dos totais aqui que vem todo dia, sempre tem uma quebra, porque o povo não assina o livro. Muita gente que não assina. Se não assina, então o número é sempre maior do que esse que se fala. Entende? Não é maior assim, eu acho que é pouco. Deve ser 10%, 15%, no máximo, por aí. Mas não é o real, né? Eu gosto de tudo certinho. Isso aí nem sempre. Em matéria de estatística não dá. Agora, você sabe, o Flávio está trabalhando aí e ele vai levantar a estatística com mais rigor. Então nós vamos ver isso tudo com calma, com o tempo. Que esse povo que mora em Foz, ele não está incluído na estatística? Não, porque muitos deles eles vêm aqui de vez em quando, falam comigo, vão embora, mas não tem muito contato. Às vezes vem, pega um livro, pega alguma coisa, mas fica só por isso. Mas eles não, é como se tivesse gente desses que vêm aqui e vão embora. São passageiros, transitórios, entende? Estão em trânsito. Então, em Foz tem muita gente assim. Agora, ultimamente, isso aumentou muito. No início era menos gente. Agora, aumentou. Tem mais gente iguaçuense conosco. É muita gente. Eu sei por causa das coisas que eu encontro, inclusive na cidade, tudo isso. É gente que sabe tudo, que participa. E muitos desses também estão vendo a tertúlia quando ela está com online, né? Agora, você quer falar, Rosa, por favor? Sim, professor. Sobre o tema articulação social intrafísica, eu queria que o senhor pudesse comentar um pouco dessa para-articulação, com a ajuda também dessa para-articulação dos amparadores, em reurbex extrafísica, porque tudo que acontece lá, acontece cá, aí há uma correspondência. Eles né? ajudam, promovendo as projeções das pessoas, para que elas participem do trabalho fora. Agora, esse trabalho assim, fazendo a promoção de projeção, aonde atingiu o auge, foi na década de 70. Foi quando eles estavam começando, que eu lembro, que eu sei, foi nessa época. Aí era muita gente que era tirada do corpo para participar da, vamos dizer, a reciclagem e reurbanização que estava havendo na Europa na ocasião.
Isso foi na década de 70. Agora, foi a partir dessa limpeza da Europa que foi feito mais tarde, principalmente em 92, que eles começaram a fazer a União Europeia. Porque senão não teria sido feito, não. Agora, eles removeram aquelas cidadelas muito antigas, muito antes até do feudalismo, tudo isso, que havia em cima do processo da Europa, né? Então, aquelas comunex mais atrasadas, mais, entende? Muito, assim, congeladas no tempo e no espaço, extrafisicamente. Então, isso tudo eles desfizeram. Foi feito mesmo uma reurbanização. Houve uma mudança de tudo. Agora, isso foi na década de 70. Nós já estamos caminhando para 40 anos já. Muita coisa mudou. Então, uma quebra do holopensene milenar, né, dessas comunex que estavam... Agora, eu penso, por exemplo, tem umas coisas que isso aí causou prejuízo também. Isso é a minha opinião, apenas uma hipótese. O primeiro é o seguinte, a hora que eles fizeram a União Europeia, eles ficaram muito entusiasmados com os países e começaram a colocar país de qualquer maneira. Olha o que aconteceu com a Grécia. A Grécia entrou lá falsificando os dados econômicos. Então, é lógico que o negócio ia fracassar tudo. Eles agora pediram arrego, o negócio já criou problema. Então, eu penso que a própria direção da União Europeia ficou afadigada. Eles se precipitaram, foram muito impulsivos em admitir todo mundo lá dentro de uma hora para outra. Tinha que ir com mais vagar. Agora, eu penso que isso aconteceu porque o ambiente andou melhorando extrafisicamente, melhorou o holopensene humano, eles se entusiasmaram, entraram na onda, entende? Agora, eu penso que eles vão ter que reajustar isso tudo, que é muito país que colocaram junto de uma hora para outra. Hein? Não, a Grécia já está, né? Caiu agora, né, o processo econômico. Não, alguma coisa, às vezes eles vão fazer o efeito da gata parir, né? Os que não estão satisfeitos vão se retirar, talvez, alguma coisa, porque não vão aguentar, devido ao processo do euro. Do jeito que está, no momento, a situação é precária. Entende? Agora, eu penso que isso está pior do que os Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos também vai ter que renovar, eles não podem continuar do jeito que está lá. Não dá mais para tapear o mundo com o processo econômico da Wall Street. Você tem que tomar a providência daquilo. É muita tapeação. Nós fazemos o jeitinho brasileiro, o americano faz o jeitão. Aqui se rouba aos milhares, lá é aos trilhões. Quer dizer, o negócio não é fácil. Então, esse processo da corruptibilidade também tem que ser muito pensado agora dentro da área econômica, né? Eu penso, pelas coisas que tem aí, né? É igualzinho esse caso da Argentina, por exemplo. A Argentina também não é uma coisa de muita segurança, não. A nossa amiga lá está querendo fazer até outro mandato, etc., tal, como se fosse uma presidente perpétua. Mas isso eu acho que ela não vai conseguir. Mas, em compensação, a situação econômica deles não é boa. Isso ainda pode sobrar para o Brasil oportunamente. Olha bem o que eu estou falando. Por enquanto, parece um mar de rosa, mas tem muita tapeação ali. Tem muita coisa encoberta. Professor, essa precipitação do ser humano, que é inerente ao ser humano, ao agilizar esse processo, atrapalhou um pouco a planificação dos reurbanizadores? Porque eles... Agora eu não sei, né? Eu tenho isso aí apenas com uma observação minha daqui, quer dizer, um espectador que não está muito lá dentro. Porque eu não tenho participado mais dos processos de reurbanização direta, né? Já faz algum tempo. Porque quando chegou em 85, eu tive que parar com essas coisas todas, para poder trabalhar com os processos dos livros, a coisa toda. Agora, na década de 70, eu trabalhei muito nisso. Eu vi tudo de perto. E outra coisa, houve realmente uma mudança na Europa extrafísica, mas de uma maneira impressionante. Tudo mudou. Agora, de lá para cá, muita coisa pode ter ocorrido, é preciso de ver, né? O que deu? Você queria falar alguma coisa? Dentro dessa condição da reurbanização extrafísica da Europa, tiveram que tirar as consciências porque elas estavam interferindo lá nas coisas da Europa. Por causa do e aí processo diluíram. Do conservantismo.
o Sim. conservadorismo, o problema da fossilização Isso. dos processos de vida, né? Do ponto de vista intrafísico, positivo agora, aqui, por exemplo, em Foz do Iguaçu, você acha que a partir de quantas pessoas em Foz do Iguaçu, dentro da conscienciologia, gera uma massa crítica, uma condição que começa a interferir mais positivamente? Essas 644 pessoas que estão aqui conosco, que são voluntárias, isso tem uma massa crítica que repercute por todo lado. Sim. Isso é inevitável. E outra coisa, eu, por exemplo, eu não consegui reunir esse núcleo tão forte, desse nível, na minha vida toda, em parte nenhuma. Aqui é o primeiro que a gente conseguiu. Agora, eu penso que, para saber as repercussões disso, os efeitos, as derivações do processo, é só mesmo extrafisicamente que nós não temos uma ideia. Agora, o que eu vejo é o seguinte, que é maior do que aquilo que a gente pensava. Porque você veja bem, a hora que nós fizemos aquela propaganda pela televisão, houve um aumento dos processos de acesso nosso de 15%. Isso tudo a gente verificou no fato. Atualmente, por exemplo, tem muito menos gente aqui na tertúlia. Mas por quê? Por causa do online. Sim. O online deixa todo mundo bem bom. Eles ficam de pijama vendo. Aqui ninguém vem de pijama. Entende? De chinelo. Agora não, o outro lá fica de chinelo, é o teletertuliano. Não é a mesma coisa, mas ele segue a essência do processo do tertuliário, ele vai. Então isso diminuiu também o nosso processo aqui. Alguns efeitos a gente já nota na cidade, né? Seja dentro do ponto de vista intrafísico e extrafísico, melhora de uma série de hoje serviços. Tem uma pessoa que estava falando lá na hora do almoço sobre isso, que eu vi uma pessoa falando, né, sobre aqui. Quem é que estava lá? Pois é, na hora do almoço lá, você viu que a pessoa falou que encontrou com alguém? Hein? Pois é, foi a Rosália que falou, não é? A Rosália falou que uma pessoa falou, não, esse povo aí é a turma que estuda mais, que não sei o que é lá do lugar de pesquisa, que é do CAEC. E ele não é daqui, ele é de Foz, mas não é daqui do CAEC. É isso que falou. Interessante que o comentário... Obrigada. Interessante que o comentário no voo, até quem estava ao lado da minha filha que chegou ontem, ela estava falando que o rapaz disse para ela que no jargão, né, falou que os cabeções, ou seja, os intelectuais, estão no CAEC, né, os professores universitários. E a minha filha, que já frequenta aqui o CAEC, diz, não, foi o CAEC que trouxe eles para cá. Né? Não eles que foram para o CAEC, é o CAEC que trouxe eles para Foz. Né? Trouxe todo mundo. Então, o comentário foi esse, né? Foi interessante. Então, nós estamos aí reunindo, é o Forte Knox. Agora, Valdo, dentro dessa condição, o que seria a hora que chegar, por exemplo, a 1000 pessoas aqui? Que tipo de impacto você acha que isso começa a dar na cidade? Eu acho que já tem um impacto. Você vê que a turma toda chama a gente participa, a Câmara Municipal já despachou aqui no nosso... Então, enfim, outra coisa, a Cognópolis aqui, o processo do distrito, do burgo, ou seja, do bairro propriamente dito, do jeito que está sendo encaminhado, talvez seja o maior bairro da área toda. Sim. Outra coisa, a Vila Consciência, a hora que estiver funcionando, vai ser o maior condomínio de toda a região. Então, veja, alguma coisa está ocorrendo nisso tudo, não há dúvida que é. Você veja, ó, esse evento que nós estamos fazendo, Sim. a Itaipu está nos ajudando, a turma está aí, trabalhando conosco. Outra coisa, o processo nosso de trabalhar com o Conselho dos 500, o Aerópago e o processo da democracia direta, já está pegando os outros bairros que já vieram aqui para também colocar em alguns bairros que são vizinhos à mesma situação. Isso tudo já é repercussão. A associação de moradores, então, é que funciona mais. Já posso usar? Mas, então, isso tudo nós temos que levar agora em consideração. Entende? Para ver como é que é a repercussão. Agora, ó, o que eu vejo é o seguinte, aquilo que a gente falou no início, nós estamos caminhando para isso. Há 16 anos, 1995, eu falei que uma das coisas que a gente queria fazer aqui era trabalhar para fazer de Foz do Iguaçu, além do processo de turismo e da natureza, criar uma cidade tipo universitária. Nós estamos pouco a pouco, de lá para cá já veio o Nila, a Unamérica veio depois disso,
as outras universidades estão chegando, agora parece que vão fazer uma faculdade de medicina, entende? O processo todo. A Itaipu já entrou em vários processos de eventos muito sérios, como a defesa da água e outras coisas mais. Os congressos todos que acontecem. Os congressos aqui. que tem aqui, porque aqui já é uma cidade mesmo de congresso, né? É um problema de convenções. Pois é, o polo tecnológico de Itaipu, que está muito sério. Então, como é que fica? Uma outra coisa, o processo de carro que eles estão usando também. Tudo isso. Agora, veja, isso tudo não havia. Nós, de qualquer maneira, cantamos a pedra muito cedo. Faz só 16 anos que nós falamos nisso. Sim. E a coisa está caminhando. Valdo. Agora, tudo cresce, isso é normal, o progresso é um fato. Então, vamos ver. Outra coisa, as cidades próximas também, nós temos muito contato com isso. Olha, Santa Terezinha está ampliando bem as coisas do ponto de vista de indústria. Como é que fica? Tudo é feito também daqui para lá. Agora, o que eu vejo também é o seguinte, já houve uma queda muito grande no processo de contrabando de armas, de tóxicos, que isso era totalmente aberto naquela ocasião. Eu falei assim, isso é a primeira coisa que a gente tem que combater aqui. Ainda tem, mas não é do jeito que era. Outra coisa, a maior prova disso é a hora que cerca de 60 mil pessoas saíram daqui, que eram os laranjinhas e contrabandistas mais sérios. Sim. Foram lá para a Bolívia, foram lá para outro lugar, etc., mas saíram fora daqui. É tanto que a cidade tinha, ao todo, era mais ou menos 315 mil, passou para 256 mil. Então, por aí vocês vejam. Por quê? O povo foi embora, limpou a população, uma parte dela. Secou a fonte do processo do contrabando, muitos, então, foram pegar outro tipo de fronteira. Alguns são fronteira terrestre, em vez de ser fronteira marinha, né, de água hídrica. Então, isso tudo eu acho que já está dentro da ordenação natural das coisas aqui, a coordenação natural do desenvolvimento. Vamos ver como é que fica com o tempo. Professor Valdo. Sim. Aqui no ar. Aqui no ar. Qual o papel da TENEPS nesse caso? Existe algum papel nessa articulação social? Ou seria Olha, a TENEPS, nós já sabíamos disso e a gente fez pesquisa há muito tempo. Isso já fazem mais ou menos, foi na época que a gente começou a fazer, faz umas 2 décadas. Que, por exemplo, a pesquisa que nós fizemos que dá certo é isso. Se você arranja uma série de tenepsistas dentro da mesma rua, ou dentro de 2, 3 quarteirões, aquela área muda. Agora, é muito engraçado, porque quando começa a mudar, atinge, por exemplo, as coisas. Às vezes, por exemplo, tinha um cemitério lá, mudou o ambiente do cemitério, da situação toda. O povo viu isso. Agora, com 4 ou 5, ou uma meia dúzia de tenepsistas na área, já muda o quarteirão. Você está entendendo? Porque aquilo é todo dia. Mexer no processo de energia, mexe no holopensene. Veja bem, o senhor fala em liderança aqui, né? Nós sabemos que assim. Pois agora aqui tem mais gente. Por exemplo, eu não sei ainda quantos tenepsistas nós temos vivendo, respirando oxigênio em Foz do Iguaçu. Se precisar de fazer um levantamento também, é dos tais que ainda faltam. Porque eu vejo isso muito sério. Eu acho que esse é o mais poderoso deles, em matéria de influência. Porque eu vejo isso muito sério por causa da questão da liderança, que as pessoas dentro da Conscienciologia têm que assumir nesse aspecto, né? A gente vê muito isso. Tem, mas agora eu mesmo tenho falado, quando a gente tem reuniões, eu falo assim, está faltando tenepsista. Então, a primeira coisa que eu tenho pedido é o seguinte, quando forem fazer um evento, uma instituição, algo mais sério, dentro do processo nosso da Conscienciologia, a diretoria deve ter gente que pratique a TENEPS. Com isso, o evento ou aquele empreendimento vai receber mais assistência. Eu queria ter um feedback do senhor do seguinte, eu estou estudando a questão da DESOM e a TENEPS, vai ter a apresentação do CID agora, sexta, sábado, domingo que vem. E uma coisa que eu achei em comum, que eu gostaria de até ter esse feedback, é que a questão da DESOM e a TENEPS tem em comum um medo como um balizador assim, da dificuldade
né, da pessoa desenvolver nesse campo. Então, o medo da dessoma seria um denominador comum que dificulta a pessoa, por exemplo, dentro da CCCI mesmo, a gente sabe que isso existe, Não. a desenvolver Olha, a TANEPS? o medo da dessoma é a tanatofobia. Isso aí é o maior medo de todo mundo. Sim, ele é Isso universal. é da antiguidade, sempre existiu, é da raça humana. A tanatofobia é o pior deles. Agora, o que é que se passa nessa situação? Eu não acho que isso seja influência sobre os tenepsistas, não. Por quê? E nem também sobre nós aqui, de modo geral. Devido ao curso intermissivo. O curso intermissivo, até um certo ponto, vacinou a maioria. Você pode colocar aí na base de 90% do povo que fez curso intermissivo, não tem mais a tanatofobia do jeito que era. Agora, o processo é que eles não têm ainda desenvolvimento parapsíquico para isso. Então, as pessoas são ótimas em matéria de intelectualidade. São verdadeiros gênios, bons de comunicação. Dentro daquela área, daquela linha de conhecimento, daquela profissão, a pessoa é realmente um popstar. Mas, em compensação, ela só vai até o processo da intrafisicalidade. Na hora, por exemplo, que vai entrar o processo extrafísico, você não vê nada com a pessoa. Então, você olha para ela, não muda a parapsicosfera dela. Ela fica vazia do jeito que é normalmente, fria do jeito que ela é. Você não vê crescer o processo. Então, ali, se isso ocorre, a inspiração da pessoa praticamente não existe. Uma inspiração maior, que eu estou falando, que pudesse funcionar mais. Então, é aí que pega o carro. E não é o medo a base dessa... Agora, por dessa exemplo, dificuldade se a parapsíquica? pessoa começa a praticar a TANEPS, na hora que ela vai expor, o processo começa a acender todo. Vem os amparadores, inspiram, dão intuição, muda tudo. Agora, a gente vê isso tudo em quem fala, em quem expõe, em quem dá uma aula, quem faz uma conferência, quem está dirigindo, fazendo uma expressão, entende, para o povo social. Então, isso aí é que eu vejo que é importante, é o parapsiquismo junto. A TANEPS, ela acende esse processo, ela limpa, dá uma iluminação do problema, muda tudo. Isso a gente tem que ver. Você diminuiu sua força agora. Passou de 220 para 110. Voltando àquele assunto da política na Europa, nos Estados Unidos, o que o senhor acha na China? Ela está caminhando economicamente rápido, mas socialmente eles ainda são muito controladores da população, né? Não, eles são dos mais atrasados que tem, pois é, do ponto de vista social. O que o senhor acha que isso vai desenvolver? Vamos ver o que é que eles vão fazer com isso. Agora, aquilo ali não está assim frio, o negócio tem ebulição, aí a gente não vai ver, tem que haver uma crise de crescimento ainda maior. Agora, por enquanto, economicamente, as coisas vão bem, porque tem muita mão de obra praticamente dada, né, muito barata. Aquilo ajuda. Mas alguma coisa vai ocorrer. Isso é inevitável. A gente tem que estar esperando isso aí. Agora, de qualquer maneira, devido àquela população que eles têm, eles vão estar na ponta da maioria dos países, mesmo cedo ou tarde. Isso é inevitável, devido à mão de obra e o tanto de gente. Agora, Valdo, você estava comentando do processo da reurbanização lá na Europa. As ações que envolvem a reurbanização extrafísica tem a questão do realocamento das consciex, né? Tanto é que tem aquelas 3 possibilidades, ela renasce, vai para uma outra comunex mais evoluída ou transmigrada. E, além disso, o que é feito no local extrafísico? O local é limpo, eles limpam o local. Com a questão da energia. Então, veja, essa limpeza, ela geralmente é crosta a crosta, quer dizer, terra a terra. Ela está junto da crosta terrestre. Então, é aquilo que nós chamamos da paratroposfera. A paratroposfera é mais ou menos 10 quilômetros em cima do nível do mar para cima. Então, nessa condição é que tem a maioria dessas comunex que estão aí. Que essas comunex, elas são ligadas ou adstritas ao processo
da Terra e da movimentação, rotação, translação, tudo do processo da Terra. Agora, o que é que se passa com isso? Por exemplo, a interlúdio. Ela fica próxima da gente, mas dentro de um nível que não está crosta a crosta. Sim. Então, nesses 10 quilômetros, pode ser que ela esteja lá pelo 8º, 9º quilômetro para cima do nível do mar. Você entende? Agora, por exemplo, umbral, baratosfera, essas comunex mais inferiores, elas estão no 1º quilômetro da paratroposfera. Então, estão bem dentro da gente, bem junto da gente. Então, você vai notar, esses lugares humanos degradados, entende? Eles todos têm a baratosfera praticamente como vizinho ou interligado. Aquilo está tudo junto. Por isso que tem ambiente tão pesado, do jeito que a gente mostra, esses do passado. E outra coisa, essas consciex, que são, no caso, mega assediadores, do jeito que acontece lá no México, lá o processo lá que tem, das pirâmides, tudo ali, aquilo ali, então, eles já pegam aquilo porque o ambiente está de acordo com eles têm conexão com aquilo. Há uma empatia, há um rapport, uma afinidade. Entende? Ali, então, o ambiente é pesadíssimo. É aquilo que eu estava falando aqui um dia desse, que perguntaram. A quilômetro de distância, você nota que está vindo dali energia negativa. Você vai ver o rumo das pirâmides. Entende? Agora, mas como é que fica? Intrafisicamente, você já, até muito a partir do cosmograma, você chamava atenção para a questão do anti-estigma ambiental. Então, você tinha lá um presídio... Agora, a coisa mais paradoxal que tem é a hora que você vê um ambiente que é atrativo do ponto de vista de turismo e que é péssimo extrafísico. Então, por exemplo, um desses locais mais sérios que nós temos é a Angra dos Reis, no Brasil. Eu mostrei para vocês várias coisas, e ninguém falava nisso. Agora, uma vez eu falei, me deu até problema, porque o povo todo veio em cima de mim por causa disso. Porque eu fui fazer pedir uma entrevista para saber dos lugares que eu conhecia, onde é que tinha energia boa e energia negativa. Aí eu comecei a falar. Um outro desse, que é pesado, é Machu Picchu. Agora, eles estão trabalhando para ver se melhora isso extrafisicamente, e os turistas também vão pouco a pouco melhorando aquilo. Porque hoje, pelo menos nesses lugares, não se mata ninguém. Mas agora, há uma série de condições negativas nisso. Angra dos Reis é que tinha das maiores prisões em ilha que havia lá. Você está entendendo? Então, hoje eles já limparam isso, mas em compensação, é lá que eles fizeram a usina nuclear. Presta atenção. Outra coisa, aquela área ali já teve tremor de terra. E pode ter tremor de terra na área. Agora, é uma beleza. O ambiente, o landscape, a paisagem, é de fechar o comércio. Mas veja, é uma ilusão, é um paradoxo, é um perigo. Entende? Então, mas aí a minha pergunta é, da mesma forma que existe essa estratégia de anti-estigma ambiental, então um presídio que se transforma numa creche, por exemplo, e tal? Não, o presídio se transforma na faculdade de medicina, igual que a faculdade que eu estudei. Você estudou lá. O presídio do século XIX vira uma universidade no século XX. Então, você sempre falou dessa estratégia para poder limpar o ambiente. Extrafisicamente, além de limpar, se coloca alguma coisa no lugar? Coloca, mas agora é muito difícil. Veja bem, até a última vez que eu fui lá na faculdade de medicina, a área que era braba, onde tinha as masmorras, que eu vi aquilo desde o início. Eu conheci o presídio antes de ser feito. Então, o que é que se passa? Ainda tinha muita energia negativa. Agora, outra coisa, a turma da medicina agiu sabiamente. Eles fecharam o departamento que havia lá, que era de anatomia, que foi onde eu sofri tudo quanto era problema de parapsiquismo lá dentro. Você está entendendo? Melhorou. Mas, em compensação, você passando até por fora do local, você está entendendo? Você nota, as energias ainda não estão limpas. Agora, quanto tempo já faz isso? Isso já vão para mais de meio século já foi. E ainda não limpou nada. Agora, aquele presídio, eu não sei exatamente quando é que ele foi criado, mas ele é do século XIX, quando foi feito. E a construção é mais ou menos a mesma, eles não mudaram muita coisa ali. Entende? Mudaram apenas de seções internas, uma coisa ou outra, mas o prédio é o mesmo, tudo. Então, por aí você vê a dificuldade que se tem para desestigmatizar um holopensene, um ambiente. Então,
O anti-estigma ambiental é o que exige mais, que precisa de mais energia para melhorar. Agora, por exemplo, nós viemos aqui, a gente veio para cá. Esse ambiente aqui, quem já viveu com isso, foi só a turma do Carimã, de Índia, e muito pouco. Mas nós chegamos a encontrar aqui seta de Índia, aquelas coisas todas de flecha, sabe como é que é? Aquelas coisas antigas, tem pedra com inscrição deles. Mas isso, aqui nunca houve processo de guerra, não houve nada. Por isso que tem até um local que tem energia permanente, positiva, que é o que a gente chama de chakra, né? Geochakra. Aqui tem o geochakra. Então, isso aí é diferente. Agora, eu vi um monte desses lugares que eu queria ficar para ver se melhorava. Por exemplo, eu fui ver até uma série de locais para procurar um lugar melhor. Esse aqui foi o melhor que a gente encontrou. Entende? Em matéria de energia direta, assim. Por exemplo, Itacoatiara é um bom lugar, mas o local é muito de difícil acesso dentro das condições que existem. Aqui não. Tem aeroporto internacional, tem contato por todo lado, muito embora seja fronteira. Cidade fronteira, você sabe, sempre ela tem problemas como se fosse uma cidade metrópole, uma capital. Sempre é, por causa de contrabando, um milhão de coisa que tem. Mas eu acho que, no fim da história, pesando tudo, aqui tem muito mais vantagem do que desvantagem. O povo custa entender isso, mas é verdade. O senhor falou de Angra e de Machu Picchu. Machu Picchu já tem um histórico muito antigo. Mas Angra, a parte negativa de Angra é da parte do presídio para cá ou tem coisa mais antiga? Não, a cidade inteira lá pega. Onde tem onde eles colocaram a usina, e eles querem fazer até mais. Tem um monte de coisa. O ambiente não é bom. Agora, eu fui lá e depois eu desisti. Tem uma opção de coisa, processo histórico, da igreja, tudo tem em Angra, coisa negativa. Você chega lá e dá uma olhadela, onde tem ruína. Examina as energias das ruínas, você vê o que você vai achar. O negócio não é fácil, o ambiente lá é pesado. Você sabe, eu já contei aqui para vocês que lá tem uma ilha chamada Cataguá. Eu queria comprar a ilha, na ocasião com o Chico Xavier, para nós escrevermos um livro lá. Na ocasião que a gente estava fugindo do povo, porque tinha uma tempestade publicitária em cima da gente. E era gente demais, nós precisávamos de ficar isolados para poder trabalhar na psicografia. E não tinha lugar para isso, porque todo mundo em cima. Então nós fomos para Angra, para fugir. Chegou lá, nós fomos encontrar essa ilha de Cataguá com um amigo nosso. A ilha é a seguinte, de manhã, ela às vezes duas ilhas. Quando chega de tarde é uma ilha só. Elas se juntam. Sabe como é que é? Divide o processo. Ou se não o contrário. Ou vem a maré alta e tampa tudo, então ela vira duas. Você está entendendo? Agora, lá não tinha eletricidade. Ela é perto da Ilha do Lobo. Então, eu já tinha combinado para ver. O dono da ilha era um capitão, na ocasião, um capitão da Marinha. Mas eu fui estudar o negócio, coloquei tudo no papel, falei assim, com o Chico, vamos dar uma examinada para ver essa cidade, que eu não conheço, você também não conhece, vamos ver. A hora que nós fomos andar, a gente desistiu na hora, por causa do ambiente. Foi aí que a gente começou a ver. Aí nós fomos na rua, uma pessoa nos descobriu na rua, e era gente da Umbanda, que fazia despacho lá nos processos do terreiro, e pediu para a gente, porque o terreiro dela estava com problema. Eu falei assim, você vai fazer terreiro aqui? O que você quer em Angra dos Reis? Isso é normal. Aí nós fomos para o terreiro para ver se fazia, você está entendendo? O desassédio da situação toda. A dona incorporou na hora, e tudo vinha o cara lá e falava através dela, tudo vai para o Cafu, que é para limpar, vai para o Cafu, vai para o Cafu, nunca pude esquecer. E o Chico queria até rir daquilo, mas não podia, estava segurando. Tudo foi em Angra. Nós tivemos experiência lá para ver. Agora, depois, o último dia, é lógico, né? Os repórteres nos descobriram, que nós estávamos numa espécie de uma pensão escondido lá. Eles nos descobriram, então a gente teve que ir embora. Nunca mais eu voltei lá. Agora, é um local, por exemplo, muito bonito, em matéria, por exemplo, de os iatinhos, que você pode andar de um lado para outro. A Angra lá é fora de série. Valdo, como é que é esse trabalho assistencial, por exemplo, de você já contou outras vezes também, outras ocasiões,
de ir até um terreiro de Umbanda para fazer assistência lá para... Pois é, não, eu já trabalhei em terreiro de Umbanda, fisicamente e extrafisicamente, tudo para fazer exorcismo, para fazer desassédio, está entendendo? Quando o povo me pede. Agora, de tudo quanto é jeito. Lá, por exemplo, em Petrópolis, esse que eu sempre conto, que a turma foi comigo, o Samuel foi comigo, o nosso amigo Benito, o Arthur esteve lá comigo, tirando fotografia. Pois é, mas esse era da vovó Cambinda, porque a moça lá era uma grande sensitiva. Essa foi fora de série, mas o negócio dela era totalmente de Umbanda mesmo. É tanto que o Congá, a hora que eu fui lá para julgar energia, o negócio caiu tudo, né? Garrafa, copo. Foi uma loucura. Agora, eu já sabia que ia acontecer alguma coisa, eu mandei que todo mundo se retirasse. Então, a hora que eu entrei assim, comecei a jogar energia, foi um terremoto. A minha questão é, como é que você faz essa assistência? Porque é para eles continuarem fazendo lá o trabalho. O problema todo são as consciências, né? Então, vinha lá no caso, por exemplo, lá de Petrópolis, quem fez mais o negócio foi o Tal Mal. Agora, através das minhas energias. Eu entrei em transe lá com ele, para trabalhar com aquilo, e comecei a exteriorizar a energia para valer. Agora, você sabe, ali é um arco voltaico ambiental, holopensênico, um negócio grande. Você está entendendo? E outra coisa, como foi ela que pediu, a que estava dirigindo a guia lá da dona, o negócio funcionou com efeito físico, foi uma loucura. O Arthur chegou e tirou a foto, e dentro do copo apareceu o Exu com a cara enorme, como se fosse um vampiro lá dentro do copo. Você está entendendo? Lá que estava na mesa do Congá. Entende? Porque o Congá, vocês sabem, às vezes é como se fosse uma sacristia deles, que eles colocam opção de coisas, os negócios todos, Pai de Santo, aquelas coisas todas. Aquilo tudo lá foi revirado. Uma bagunça, mas quebrou garrafa, copo, tudo na minha frente, o negócio todo. A barulhada, o povo queria entrar, mas eu já tinha avisado que não era para mexer, fica aí, não entra não. Porque se alguém entrasse, poderia pegar alguma coisa, podia ficar possesso ali na hora, alguma coisa que tivesse. Agora, foi o que ela pediu para eu fazer, eu fui lá para isso que eles pediram. Teve um também que você comentou, que falou para você que você tinha o... Não, todos esses, quando eu vou, eles falam assim, você tem orixá de ponta, de cabeça, e que não sei o quê, então você pode ajudar a gente. Entende? Isso aqui é a conversa deles. Aí eles falam mil fio, aqueles negócios todos, é um tal de fio, de tudo quanto é jeito, fio de eletricidade, mil fio. Isso tudo tem. Você está famoso aqui, o que eles falam mais é isso, mil fio, famoso, está famoso, não sei o que é, e vem, começa aquela coisa toda. Agora, ó, o problema todo mais sério disso é você saber com quem que você trabalha. Se não, dá aquele processo. Posso dar uma nele? Posso dar. O cara quer te ajudar fazendo mal para os outros, que é uma coisa da Umbanda, Quimbanda, de Macumba, Catimbó. Então você fala, não, tudo nosso aqui é do bem, você só pode fazer o bem. Nós não nos interessamos por dinheiro. Não há processo de poder, esquece isso. Não, mas eu não posso dar uma tungada nele. Isso é o cara vem falando com a gente. Bem claro, ele quer ajudar a gente desse modo. Então, veja, o processo primitivo aí não é fácil. Isso aí é que é o mais difícil que tem. Agora, vocês sabem, a coisa mais séria que eu tive com Umbanda foi um problema da consciência que apareceu no meu quarto. Eu senti que tinha uma consciência lá, então o que eu fiz? Deitei, saí do corpo e fui encontrar com a consciência. Isso em meu quarto. Quando chego lá, tá os amparadores junto com uma pessoa, um senhor, muito sério. Aí ele chegou e falou assim, ó, nós íamos pedir ao senhor para ir lá, e deu todas as coordenadas da instituição. Você tem que ir procurar, olha o endereço, como é que eu sei que o senhor não sabe. O senhor vai lá e ajuda em tudo que o senhor puder, para aquilo não fechar, porque senão vai ser uma derrocada para muita gente. Agora, eu fui sondar o que era e o local que ele falou, descobri que era em Niterói. Então, o que fiz? Fui para Niterói, cheguei lá mais ou menos no horário que a Consciex falou, que geralmente tinha gente lá naquele horário, que era tarde. Então, eu cheguei lá, era mais ou menos 1h30 da tarde, e bati na porta lá do local de reunião deles. A hora que eu cheguei, eu falei assim, olha aqui, ó, fulano de tal
que já morreu, que é um dos guias de vocês, me falou para vir aqui, vocês não me conhecem, o caso todo é esse. Eu quero saber tudo que está se passando com vocês aqui agora, para a gente limpar isso. Teve um cara que quase desmaiou na hora que eu vi aquilo. Teve um outro que virou e falou assim, eu não falei para vocês que eles iam mandar auxílio? E não sei... Aí sentou todo mundo lá, e eu falei assim, agora vai falando um por um, que eu quero saber tudo o que é. Agora, ajudei em tudo que ele falou. Arranjei dinheiro, dei livro para eles, acertei umas coisas que estavam erradas, mandei queimar material, besteira que eles tinham lá, que era bagulho energético. Eles andaram limpando tudo isso. Nunca mais eu tive contato com nenhum deles. Mas passaram-se alguns dias, quando eu estou fora do corpo, aparece o cara para me agradecer. Olha, ajudou tudo, foi bom. Se precisar, eu posso voltar? Eu falei assim, pode. Agora veja, isso assim, ó, as claras, tudo com efeito físico, tudo quanto é jeito. Agora, é impressionante o negócio que aconteceu lá, a surpresa do povo, a hora que eu comecei a falar, porque o guia lá, a entidade, a Consciex, me falou umas coisas que eu na hora vi que era importante falar, para mostrar que eu sabia, porque só eles sabiam. Então, só podia ser um guia que comunicou para ter falado comigo. Aí eles quiseram saber depois, mas quem é o senhor? O que é que o senhor faz? Porque ninguém me conhecia. O que é que o senhor faz? Eu falei assim, não, vocês já viram o Chico Xavier? Eu tenho uns livros que eu recebi com ele, etc. Tal. Aí um deles conhecia. Não, seu nome eu sei quem é. Eu já vi no livro, eu tenho lá em casa. Então, aquilo já me ajudou um pouco, tal, dentro da história. Mas agora, eles gostaram mesmo, foi a hora que a gente soltou a bufunfa para resolver o que estava precisando, e era um bom dinheiro. Nós acertamos tudo. Foi aquilo que... Eu, durante certo período, isso foi mais ou menos na década de 70, durante os períodos no Rio de Janeiro, de vez em quando vinha a Consciex me pedir para trabalhar no processo. Às vezes dava certo, às vezes era difícil. Teve o caso do meu amigo lá, que era de uma instituição que eu ajudei a criar, que também foi um problemão. Que a instituição existe até hoje. E ele dessomou e o cara estava roubando o dinheiro todo. Como ele dessomou, foi ver o maior amigo dele que estava roubando o material todo, dinheiro, tudo das coisas. Aí eu fui lá e falei as coisas todas. Eles tomaram a providência. Aí o negócio houve a sobrevivência. Mas o meu amigo, o Jaime Hollenberg, ele apareceu praticamente materializado na minha frente, no meu quarto. Aquilo foi um auê. Mas eu também, quando vou num lugar desse, tem muita assistência. Está entendendo? Os amparadores ajudam demais, porque para acontecer um fenômeno desse, não é para qualquer um, de lá para cá. Tudo tem sua razão. Então, quando vai, é para valer. Você pode ter confiança e fazer as coisas. Agora, Valdo, nessa linha já teve assistências mais diretas em relação a poder público, políticos? Você teve com o Chico. Não, isso teve, mas isso aí tinha as mensagens que a gente já tinha. Mas eu digo depois Mas não é disso. só o JK, um monte de gente, por exemplo, da indústria, do comércio. Tem big consórcio aí do Brasil, que tudo, a orientação foi tudo de mensagem. O Chico recebeu muitas, eu recebi muitas nesse sentido. Mas eu digo depois e disso. Às vezes eram coisas muito sérias. Quando você já estava no Rio, que... Foi, mesmo no Rio teve. Tudo isso tinha. O Rio teve muita coisa depois que eu deixei Uberaba, que o povo ia atrás de mim no Rio, né? Em vez de ir a Uberaba, tinha gente que falava assim, agora é melhor que você está aqui no Rio, está mais perto. Uberaba é mais longe. Isso aí era um problema para mim. Está entendendo? Mas aí, então, eu falava, não, agora eu estou com um consultório, eu tenho muito trabalho, não sei o quê. Logo no início era a desculpa que eu dava, porque era gente demais. E já tinha do consultório. Com mais gente, como é que eu ficava? Até eu assentar isso aí, eu demorei. Eu só comecei a melhorar quando eu comecei a fazer mais viagens para o exterior. Aí depois eu fui formar as empresas, aí eu tive que fixar mais no Rio de Janeiro. Agora, tudo isso me deu muita experiência de articulação também social, né, nessa história toda. Eu vi muita coisa nesse ambiente todo, local, gente do exterior. O meu problema, por exemplo, de ir julgar o golfe na Gávea, no Gávea Golf Club,
Aquilo tudo lá, a interação que dá social de uma coisa dessa é enorme, você acaba vendo. Agora, o que me ajudou nisso mesmo foi a mídia, que a hora que eu cheguei com um negócio novo para fazer plástica, todo mundo queria saber disso. Uma reportagem que o Globo fez no jornal e colocou página inteira com a minha foto de jaleco, aquele negócio todo aquilo, sob certo aspecto, por um lado foi muito bom, por outro foi até ruim, porque é gente demais. Lá pela Santa o negócio era gente pelo ladrão, não tinha mais, eu não tinha jeito, não dá para sustentar tudo, entende como é que é? Agora, o que eu vejo é o seguinte, tudo é experiência, né? Isso tudo me ajudou muito na questão social, porque quando eu vim de Uberaba, eu tinha contato com o processo espírita, propriamente dito, mas não tinha contato, por exemplo, com os processos de nível maior, de sociedade, os, vamos dizer, socialite de alto nível, esse nível assim maior. Isso aí eu já não tinha. Agora, eu fui ter no exterior e fui ter a partir do Rio. Né? Também me ajudou muito nessa articulação social. Agora, de modo geral, vocês estão entendendo, né, o que a gente quer dizer com isso. A situação toda, como é que é. Agora, o que eu vejo é o seguinte, isso aí é que talvez tenha sido também a repercussão do processo da conscienciologia para atingir o Pentágono, que o homem veio falar comigo, para atingir o Friedman, lá de Eilat, Israel, que veio falar comigo, e vários desses que vieram, tem alguns que eu nem falo o que é, porque não convém falar, porque ele não sabe como é que está a situação hoje. Mas cada um desses, essa repercussão. Por exemplo, aquele outro lá, da Europa, lá da Espanha, que estava publicando revista, aquela coisa toda, na época do zero lá, então, entende? Ano zero. Ano zero, eles falavam, ano zero. Então, isso tudo houve também uma repercussão nesse sentido, que a gente não sabe como é que foi, né? Agora, hoje, com online, eu acho que nós pegamos mais aqueles que estão esquecidos, da última linha, do terceiro escalão. Então, o online pega a pessoa. Agora, o que eu vejo é o seguinte, as consciex, elas pegam a pessoa que mexe com o computador para ela acessar, sem querer, sabe, de uma hora para outra, o processo nosso da tertúlia. Aí vem o curso intermissivo na cabeça, eles podem entrar. Então, tem gente, alguns desses que escrevem para cá, você vê direitinho que é isso. Outros é que se entendem comigo, às vezes mandam as coisas para mim, pede TENEPS, baseado nisso. Entende? Isso aí também, o online, ajuda as consciex, principalmente os amparadores, a ter contato para inspirar essas pessoas. Isso também eu acho. Aí já é a articulação parasocial que nós estamos vendo aqui, que nós estamos falando aqui, né? A para-articulação dos amparadores extrafísicos, promovendo os encontros de destino. Os encontros de destino nosso agora é a pessoa acessar o online da tertúlia. Esse é que eu vejo que é o que funciona mais atualmente aqui conosco. Sim. Pois é, mas aquilo está errado, eles não deviam de fazer aquilo. Não, não é isso. Eu mesmo estive lá depois daquilo e não quis aparecer no ambiente, porque o ambiente não estava bom. Agora, eles não têm noção disso, porque é muito problema de exaltação cinematográfica de Hollywood a respeito de emoção. É coisa da cultura estadunidense. Então, eles não fogem disso, aí não tem jeito. Pois é. Não, e cria problema, mas não é só isso. Vem também depois os vampiros para aproveitar daquilo. Quando a pessoa começa a chorar demais, é um perigo, entende? As carpideiras aumentam o processo de assédio. Isso é um problema. Agora, você entende bem desse negócio de assistência, você lembra os nossos negócios, tudo começou entre nós dois por causa de um processo desse. Você sabe bem da história. E realmente, naquela ocasião, eles fizeram uma limpeza, né?
Os negócios foram assim, da água para o vinho, não foi? De uma hora para outra. Então, esse é o jeito. É o caminho que tem. Agora, o que eu vejo é o seguinte, há muita assistência hoje maior, e que eles já não estão fazendo assim apenas aquelas grandes que todo mundo está vendo. Estão atendendo coisas menores com grupos de pessoas. Isso tem muito lugar assim. Então, isso aí é que precisa ainda de fazer, isso faz parte da reurbanização. Então, todos esses estigmas ambientais bem localizados, eles estão trabalhando agora, de per si, um por um, vendo a coisa como é que faz para melhorar. Agora, ainda tem muita coisa, né? Que é muita guerra, e é mesmo, atualmente, por exemplo, quantos conflitos armados ainda não tem? Isso aí é um problemão. O conflito armado mantém o holopensene baratosférico. É um senhor problema. Agora, na articulação social, eu queria lembrar para vocês, por exemplo, só aqui nós, aí com o João Paulo, a gente destacou 26 itens dentro da articulação social. Contatos, combinações, entrosamentos, intrafisicologia, max-mecanismo, que é o max-mecanismo interassistencial multidimensional, conviviologia, harmonopensenidade, a SOCIM, as mobilizações, a paradireitologia, a sociologia, o epicentrismo consciencial, a intercompreensão, a intercooperação, a interassistenciologia, a democracia, no caso a democracia direta, a conexologia, a grupo-karmologia, a politicologia, a coordenação, a cosmovisão, que é a cosmovisiologia, como nós chamamos, a diplomacia, a max-proex, que é a proex grupal, ou a programação existencial de grupo, as intervenções, as influenciações, a liderologia, a cosmoeticologia. Tudo isso tem aí no verbete com calma, de modo que é uma coisa para se pensar. Sim. Lá, de modo geral, ajuda para um lado e piora para o outro, porque há muitos excessos de todo tipo. As pessoas que chegam, elas vão ao nível, devido ao processo da fama, o problema de ter aquela celebridade de 15 minutos, então a pessoa é capaz de fazer tudo, e aquilo piora o processo da pessoa e piora o ambiente. Agora, junto com isso, há verdadeiros gênios de comunicação, gênios intelectuais no meio daquele povo. Por exemplo, as pessoas que fazem o processo do script, o enredo, esses redatores e escritores de filmes, são pessoas, às vezes, de alto gabarito. Por quê? Eles ali são superiores à pessoa que faz uma peça de teatro. Por quê? Fazer o problema dos takes. Como é que são as tomadas para fazer o filme? E você escrever coisa por coisa daquilo, que tem que escrever tudo. Os gurgumilos, as entranhas da manifestação do cenário, da movimentação de tudo isso. Isso é muito pior do que escrever romance, conto, está entendendo? Ou fazer mesmo um drama apenas para teatro. Em Hollywood a exigência é muito maior. É tanto que as pessoas que têm mais gabarito lá, às vezes, são aquelas que não recebem o Oscar. São justamente esses que fazem os enredos e que são geniais. Esses é que ganham mais dinheiro também, porque eles cobram caro para isso. São os intelectuais, então, que criam a massa crítica do processo dos filmes. Então, isso tudo é um ponto alto de Hollywood, que não é fácil. Outra coisa, a maioria aqui ainda não viu como é que é isso, a pessoa às vezes não gosta nem de ler. Quando tem um drama, por exemplo, ela lê como é, o que é que tem a descrição, o diálogo, o que tem. E agora fala o fulano, aí fecha a porta do lado e tal. Isso tem. Quer dizer, a descrição do que vai ser o filme. A maioria aqui não lê isso, porque a maioria dos leitores não lê uma coisa dessa. Agora, veja, esse texto é o pior deles todos.
Em matéria de descrição e de efeito, é o pior que tem. Aqui, por exemplo, quem entende disso, um aqui que entende, eu também andei estudando isso, é o nosso amigo lá, o Leandro. Ele entende. Eu já vi coisa que ele fez. Ele entende o assunto, ele faz bem. Agora, gente, vocês nem calculam esses detalhes como são problemáticos. Até a pessoa fazer. Agora, eu, por exemplo, eu fiz 42 curtas. Mas os meus curtas iam de 10, 15 minutos até meia hora. Eu fiz alguns com 1h10. Mas isso é mais de exceção. Mas os meus, eu não tinha script, porque eram documentários. O documentário você pode fazer no tapa, aquilo vai. Você está ali filmando e tal. Então, isso é muito mais fácil. Agora, fazer o drama, você está entendendo? Ou que seja até uma comédia de situação, entende? Não é fácil, porque tem que descrever tudo. O processo do cenário, a iluminação, os móveis, quando é que vem a deixa de cada papel daqueles personagens, como é que vão entrar. Isso aí não é nada fácil. Então, isso aí é um dos pontos mais altos que tem em Hollywood. Não, o cinema é muito mais complexo, porque o teatro está ali fixo. Agora, o cinema não. O cinema tem um movimento. Cinema são duas coisas. A imagem e o diálogo. Se você não tem isso aqui, não tem cinema. É tanto que o cinema sem diálogo é um problemão, por causa do processo de efeito, de som, aquela coisa toda. Então, a imagem, ela é básica. Agora, o teatro é uma imagem, mas uma imagem congelada, ela é fixada. Entende o teatro? Agora, o cinema não, você tem que movimentar tudo isso. É tanto que é muito melhor você ver uma peça que apresentaram no teatro, na Ribalta, você vê filmada. Se ela for bem feita, é muito melhor do que a peça de teatro, não dá para comparar. Por quê? Ela vai alcançar vitalidade, ela vai ter movimento, ela é diferente. Agora, eu estudei tanto uma coisa quanto outra, então eu sei como é que é. Entende? Agora, veja, o livro que eu recebi lá, O Cristo Espera por Ti, foi antes de eu saber essas coisas todas. Eu não sabia disso. Agora, eu fico olhando, o Balzac usou uma porção desses recursos que eu não sabia. Você está entendendo? O problema, por exemplo, do playback, as coisas todas que tem, o jeito que ele descreve lá, que é o processo do contraplano, o panning, que é o processo de passar assim. Eu não sabia de nada disso. Agora, eu queria ir a Hollywood devido a esse processo também. Não era só por causa do processo que eles falaram, né? Que eu recebi uma mensagem para ir, porque eles me convidaram, as coisas estavam tudo abertas para mim. Então, falaram assim, você vai e vai explorar o processo para ver a exploração da vaidade humana e a exploração da mulher pelo homem. Vai lá examinar isso, que você não tem experiência dessas coisas. Realmente não tinha. Agora, chegou lá e eu fui ver mesmo. Então, o processo do camarim, o camarim da Lana Turner, que eu vi, a Lana Turner que eu conheci, esse povo, né? A turma da época, que não era fácil. Agora, você ir, por exemplo, na party, quer dizer, a festa do cara que está comemorando alguma coisa, devido ao Oscar, tudo isso eu participei. E participar também do Hollywood Bowl, aquele negócio lá, com as músicas, aquele negócio, tudo isso eu participei. Agora, não adianta Hollywood se a pessoa não soubesse também e conhecesse Vegas. Então, eles me falaram, foi por isso que eu fui a Las Vegas, para ver o negócio, fui ver tudo, vamos dizer assim, o arcabouço da exploração da mídia feito pela Califórnia. A Califórnia, Arizona, Nevada, etc., aqueles estados todos que tem ali, perto do deserto de Mojave, né? Tudo isso eu fui ver. Agora, me deu uma visão que eu não tinha. Eu que nasci em Monte Carmelo, lá no interior de Minas Gerais, como é que eu ia saber dessas coisas? Porque Hollywood, por mais que você escuta as coisas que eles mostram dos atores, o cara falando, o diretor expondo o filme, eles não mostram a realidade como é que é, não. A pessoa tem que ir lá no estúdio e ver como é que é. Senão não vai entender isso nunca, não tem jeito. E outra coisa, tem que ver aquelas pessoas que fazem maquiagem, o outro que faz o casting, o outro que mexe naquelas armações enormes para fazer as trucagens. Isso aí não é fácil. Tem que ver. Por exemplo, o stuntman, aquele cara que pula lá de cima e não quebra nada aqui embaixo, quer dizer, no lugar do ator.
no lugar do mocinho. Isso tudo eu vi. Tem coisa, outra coisa, você chegar lá e ver a árvore que eles já tinham enforcado, mais de 40 personagens. É a mesma árvore no mesmo lugar. Agora tinha que mudar o ângulo, dar um jeito. Eu falei assim, como é que faz? De vez em quando eles não põem as folhas diferentes para a árvore ficar diferente. Porque tudo é possível. Eu vi uma dessas árvores, que eles calcularam, não, aqui já foi filmado mais de 40 cenas de enforcamento. Eu acho a pessoa, tudo quanto é o take, tudo quanto é tomada, tudo quanto é jeito ali para ver, para ficar diferente da outra. Porque senão o cara viu um filme, passa um mês, daí a pouco aparece, eu já vi essa cena, isso aí é daquele filme comigo. Agora, eles são bons nesse processo. Então, fazer fantasia, a personalidade humana é muito boa. Agora, a realidade é que são elas. O principal era devido à exploração que eles tinham, e têm, né? Da vaidade, né? Então, por exemplo, o processo da mulher, etc. A mulher é muito explorada e nem sabe disso, né? O problema da vaidade, principalmente por aí. Mas tem muita coisa decorrente disso, né? É só a pessoa pensar. Agora, eu queria ir para ver como é que é isso. Como é que é uma call girl, uma starlet? Como é que é aquela star dentro do processo dela? Aquela que é a diva, a tal que é a Madonna, a Lady, aquela que acabou, é a monstra sagrada. É um problemão, eu vi isso tudo de perto. Agora, tem gente muito boa, gente muito inteligente no meio. Agora, gente também super bonita, de plástica, de fechar o comércio. Eles nunca fizeram, mesmo em Hollywood, filme para mostrar a plástica humana. Isso foi uma das coisas que eu andei falando com um deles lá uma vez. Falei assim, vocês nunca mostraram quem é que é bonito da humanidade. Então, vamos mostrar quem é que seriam as pessoas da humanidade, mostrar os tipos que a humanidade tem. Eles nunca fizeram um filme desse. Agora, Hollywood podia fazer, porque tem mulher que às vezes não aparece nem nos filmes que são de fechar o comércio. Por quê? Ela não é boa, ela não tem talento. Então, é linda, mas é uma estátua, é um manequim, e fica só nisso, sem vida. Então, não resolve nada. Agora, tem homens também formidáveis, entende? Mas não tem expressão, e eles precisam, o processo todo é de expressão, né? Como é que fica? O histrionismo, é o acting, quer dizer, a interpretação. Como é que faz? É fazer o papel. Agora, o que eu vejo é o seguinte, é um mundo totalmente fantasia, a pessoa fica fora de órbita. Se lá a gente ficar muito tempo, você sai da sua... programação existencial em Hollywood eu acho difícil. Ninguém vai conseguir sair daquele enleamento. É como se tivesse um cipoal. Sabe como é que é o cipoal? É cipó por todo lado, te pega, você não tem jeito, você está enleado, não sai, está dentro de uma rede. É muito difícil. Agora, as festas dele, Beverly Hills, aquilo é de morte. Eu participei das coisas para ver tudo como é que era, né? Precisava de saber como é que era. E a gincana que eles fazem na festa. Você está na festa, então junta todo mundo e eles vão fazer uma gincana. Então, depois começa a sortear o material que o povo tem que arranjar. Então, isso de manhã, a festa vai ser à noite. Então, o povo tem, durante a tarde ou pela manhã, tem que sair na cidade para recolher aquilo que foi, vamos dizer, direcionado pela a turma lá, é imposto. Agora, as maiores bobagens que vocês pensarem, brinco de todas as bobagens que uma mulher pode pendurar, a pessoa tinha que buscar. Eu estou dando só um exemplo, como é que é? É cada bobagem. Agora, a gincana é o seguinte, os casais não podiam ir junto, tinha que ser gente separada, e sempre um casal, num carro, entende? Então, o processo todo é esse, e você é sorteado, nunca era igual. Agora, é muito engraçado, eles já faziam isso para as pessoas se conhecerem. E outra coisa, às vezes, numa festa dessa, você tinha lá 150 pessoas, 200 pessoas, um ambiente extraordinário, tudo que Hollywood é o seguinte, gosta demais de tudo que tem muita luz e tudo que brilha, porque as mulheres gostam disso. Olha como é que brasileira, a americana vem para o Brasil, ela pega tudo que seja brilhante e colorido, muita cor, tem muitas que gostam disso. Então, em Hollywood, eles usam também essa técnica.
Por isso que tem o Technicolor, o Cinemascope, Sound, Surround, aqueles negócios todos, negócio tudo grande. É de propósito. Agora, o que eu vejo é o seguinte, é muita gente intoxicada também. Mesmo naquela ocasião já tinha muita gente que usava tóxico. Isso aí é uma pena, por isso que muita gente morre da alteração. Hoje em dia ainda tem. Vocês veem que agora, recentemente, teve ator aí, célebre, que criou problema, está na mídia, por tudo quanto é lado. Agora, tem uns deles que são muito inteligentes, mas tem outros que você nem chega perto, você tem até medo de chegar perto. Agora, tem pessoas muito simpáticas no meio desse povo. São atores, né? Eles dominam a festa, dominam o ambiente, faz o holopensene mudar na hora com as pessoas. E às vezes o cara é feio para chuchu, mas tem uma força presencial, uma comunicação, é uma loucura. Eu conheci um desses que eu fiquei doido para ver a situação dele, me deu vontade de fazer um filme só dele. Mas eu fui falar com os americanos e falei assim, não mexa não, que ele pensa muito em dinheiro. Eu não tinha dinheiro para fazer um negócio desse. Mas ele chegava no lugar, as observações, o modo, o jeito, o histrionismo, ele era mais atarracado e cheio, é tanto que eu nem falo o nome dele, mas ele apareceu em muitos filmes, sabe? Mas é difícil, sempre como figurante, tal, papel secundário, terciário, mais uma cabeça, em matéria de manifestação. Aí eu olhava aquele cara e falava assim, bola, esse cara vem sendo ator há 2 milênios, não é possível, tudo quanto é teatro, e saltimbanco ele já passou, né? Agora, eu penso o seguinte, a maioria deles são, quando é mulher, é Pitya, vestal do templo. Quando é homem, é porque era também, tipo pitonisa lá dentro do negócio, era médium, a maioria deles. Lá é assim de médium, tem muito médium. Agora, de modo geral, é isso, tudo isso é articulação social, né? O processo de Hollywood. Agora, depois eu vi que Hollywood já estava assim, em decadência em algumas coisas. Então, eu fui ver com a turma de New York, nós fomos visitar os estúdios de New York. Já tinha muita coisa, isso já foi na década já de 80 para 90. Em New York também já tem muita coisa de cinema. Agora, eu fui ver outras coisas. Por exemplo, um dos locais que tem de cenário, que é spot para o processo mais sério, é Hong Kong. Hong Kong, eles já fizeram filme lá, teve uma certa época, eu fui visitar Hong Kong, fui ver os lugares, onde é que era, como é que era. Uma outra coisa também que eu descobri que era spot para filme, era Aylesbury, que é aquele lugar que eu ia para comprar livro antigo, que lá havia, lá do Peter Eaton, lá em Londres, Aylesbury, que é perto de Eton. Agora, o que se passa? Eu descobri, porque eu fui a Aylesbury, e descobri a tal árvore que eu tinha visto em vidas anteriores. Então, aquilo eu fixei o negócio, olhei tudo, tirei até foto dos lugares. Quando, então, eu venho para o Brasil, passam meses. Quando um dia eu pego a televisão, vou ver, está passando um filme, opa, eu já vi esse lugar. Vou olhar, falo, bolas, isso é Aylesbury. Aí eu fui ver que lá era local que eles estavam fazendo, porque o cara ganhava dinheiro com a arrumação daquilo. Eles mudavam os filmes, mas mais ou menos era a mesma coisa. E tinha algumas áreas que não tinha jeito de mudar. Então, apareceu o Riacho, o rio que tinha lá, certa casa, o processo do jardim de inverno, do local lá, tudo apareceu em vários filmes. Fizeram filme policial, filme de espionagem, vários tipos de filme, tudo lá na área. Então, esses lugares também. Quando eu voltei de Lisboa, eu perguntei para eles, falei, não, aqui a gente aluga, e eles vêm com as máquinas. É tanto que, de vez em quando, eles cortavam as árvores pequenas para melhorar o cenário por causa do filme. Tudo eles fizeram lá. Tudo isso eu vi também. Aylesbury. Londres, assim, numa hora de trem, você chega lá. Agora, hoje, eu não sei mais se funciona lá o local do jeito que era, porque muita coisa mudou. Teve uma pessoa que foi lá agora recente, tem muita coisa que andou mudando do lugar. Eles ampliaram o espaço, etc. Lá é uma espécie de bairro, do jeito que tem aqui, e chama Lilies, quer dizer, os lírios.
É um lugar muito bonito, dos mais antigos lá de material, assim, de civilização da Inglaterra. Agora, a tal árvore que eu conheci, já fazia mais de 1000 anos, ela morreu nessa vida. Essa foi a terceira vida que eu lembro de ter visto a árvore. Terceira, ela morreu. Agora, então, vocês vejam quantas vidas eu não tive, e vocês também nesse período, e a árvore era uma só. Ela teve uma vida só, mais de 1000 anos. Isso é impressionante você começar a pensar nisso. Agora, ela parecia um edifício. Agora, com o tempo, ela ficou toda descabelada, ficou envelhecida, né? Entrou em decrepitude. Igual gente. Dava pena de ver o negócio, aquele arvão lá. Sim. O trinômio criteriologia é a hora que você tem que estabelecer um padrão, um critério para aquilo que você faz, ou aquilo que você vai desempenhar, ou um empreendimento seu. Agora, para esse critério, você tem que ter uma coerência, você tem que ter a coesão das suas manifestações. Isso não pode ser feito assim, ao azul, a voo de pássaro, superficialmente. Você tem que estudar o processo para ver o que é importante e entrosado com uma coesão de manifestação. E, em seguida, a priorologia. Você tem que fazer uma coisa que seja prioritária. Então, qual é o objetivo disso? Quem é que vai lucrar com isso? Você vai assistir quem? Qual o efeito? Qual o resultado? Qual o fruto desse seu esforço? Então, esse trinômio é dos mais bravos que tem, que a gente tem que estar de olho. Criteriologia, coerenciologia, priorologia. Na questão da articulação social, ele é importantíssimo, porque movimenta o grupo, movimenta a coletividade. Está claro isso para você? O Lula? Câncer, uma nota hoje, e aí se reuniram e optaram pelo processo da quimioterapia justamente para não ir para a cirurgia, para não alterar as cordas vocais, porque ele não fique sem a fala depois. Então, ou seja, ele ficaria sem o processo dele, dessa articulação, que foi a voz que ele usou durante tantos anos no processo dessa questão da democracia. Eu queria entender esse paradoxo. A pessoa ela vem com um papel de aglutinar. Isso mostra que houve abuso. Geralmente mostra que houve abuso. Quando há abuso, a energia cai, pode aparecer a má formação, o transtorno, o problema. Tá, mas, por exemplo, isso, se acontece uma questão dessa, né? Vamos supor lá que a quimioterapia não dá certo, ele tem que fazer uma cirurgia. Sei, mas ele é que fez isso. Ele não se cuidou. Escuta, eu não tomo sorvete faz meio século. Presta atenção, eu não bebo, eu não fumo. Agora, por quê? Porque nas mensagens mediúnicas, quando eu estava no movimento espírita, eu já falava, você tem que se cuidar muito. Cuida das suas cordas vocais e do seu mecanismo da fala. É o nome que eles gostaram de usar. Tem até mensagem aí que fala nisso. Mecanismo da fala. Agora, cuide-se disso. Agora, eu era rapaz naquela ocasião. Eu, então, lá pelas tantas, deixei de tomar sorvete. Presta atenção, porque o sorvete, tem sorvete que você toma que dá dor de cabeça, você sabe, né? A pessoa sente a friagem que vai para o palato, o céu da boca, como o povo chama, aquilo vai e ataca o cérebro através do esfenoide. Isso tudo prejudica não só a cabeça, mas principalmente isso que eu chamo do laringo chakra. Então, o meu laringo chakra, eu sempre cuidei. Por que é que eu tenho a barba aqui, ó? Tudo é por causa disso. Outra coisa, por que é que eu tenho mania de escovar os dentes? Eu sempre quero escovar os dentes, são 3 vezes por dia. Sempre faço isso.
Isso é importantíssimo devido à fermentação na boca. Agora, veja, quando eu estava com 70 anos, eu fui com o Hernandes, nós fomos ver um especialista que eu precisava de ver como é que estava a minha garganta, o palato, a situação toda, como é que estava. O cara chegou lá e viu, falou assim, não, ele está com um negócio que não parece ter a idade que tem. Esse cara não fala, deve ser por isso que ele é bom. Aí o Hernando estava falando tudo o contrário do que o médico está falando, o colega nosso. Agora, eu não acho que eu estou bem. Hoje eu estou chegando aos 80. A minha voz não era como era. Eu tinha uma voz límpida. Eu fui locutor de rádio. Você está entendendo como é que é? Falava forte, igual o Luiz aí da CBN, daquele jeito. Igual aquele nosso amigo que vem aqui, o Clóvis. Hoje ele não está aí. Eu era daquele jeito. Eu hoje não sou assim. Entende? Helen. Não é tão bom. Helen. Devia de ser mais forte isso aqui. Eu vi vários momentos assim na história, na verdade, por isso que eu vi o paradoxo. Né? Então ele teve... Ele não se cuidou. Então, não, ele, até hoje, né? Que ele, pois é. Ele fuma cigarrinhas, né? Ele fumou, foi tabagista durante muito tempo. Mas o problema é que ele bebe também, né? A bebida também cai nisso tudo, você sabe, porque o processo da bebida pega o problema dos pulmões. Não é só o fumo, não. A bebida também. Que uma coisa piora a outra. Agora, o problema todo que o povo esquece, tem um negócio seríssimo, chama-se alvéolos. Alvéolos pulmonares. O povo esquece disso, porque o mecanismo da fala, com o processo do laringe chakra, tem que ver o alvéolo. Eu, por exemplo, durante anos, eu é que fazia os verbetes, eu mesmo imprimia aquela coisa toda. Quando eu descobri que o toner lá da impressora atacou a minha garganta, por 2 vezes eu tive tosse durante algumas semanas, falei assim, nunca mais eu vou fazer isso. Eu fiz, nunca mais tive nada, nunca mais tive aquelas crises de tosse, eu tive 2 em seguida, mas eu descobri. Tudo você tem que ir atrás e ver, não pode deixar passar. Como é que faz? Então, mas assim, no caso dele, eu associei alguns momentos, né? O primeiro momento, que é esse, que ele é um populista, né? Que ele fala muito, ele cativa, ele aglutina muitas pessoas ao redor dele. Então ele vai ter esse momento de baixa agora, possivelmente que ele vai se tratar, vai ter todo o período que ele vai ter que ficar mais calado, né? Literalmente. Mas isso é contra o temperamento dele, isso vai prejudicar muito. Aí a minha pergunta é, isso não pode trazer um novo momento, por exemplo, de comoção, e ele virar um mártir, por exemplo, doença... Tudo é possível, né? Em política tudo é possível. Agora, o Lula tem uma coisa positiva nele, ele realmente ajudou o povo. No 3º escalão, classe B, F. Ele andou ajudando com essas coisas todas. A gente não pode dizer. Agora, o problema é que é o outro lado. A pergunta aí é uma só. Ele ajudou mais do que prejudicou ou prejudicou mais do que ajudou? Eu não sei, porque a bagunça que está de autocorrupção no Brasil, em parte é por causa dele, por causa da leniência dele. Ele nunca tomou providência a respeito de nada, nunca deu um conto em ninguém para virar santo. Agora, eu conheço bem isso, porque eu via isso tudo com o Chico Xavier. Né? O Lula é o Chico Xavier da política, é a mesma coisa. Então, mas aí, quando vem uma patologia, uma doença dessa no meio do caminho, isso sinaliza para a gente que ele... Sinaliza que ele não se cuidou. Por exemplo, o Chico tinha as coisas dele todas, mas ele se cuidava. E ele foi até os 92. Está entendendo? Ele se cuidava. O processo do ocular dele, o problema do coração. Eu sei que 10 anos eu trabalhei com ele, eu sei. Eu pinguei remédio nos olhos dele anos. Eu sei como é que é isso. Ele se cuidava. Agora, o Lula a gente vê que não tem noção de nada de medicina, de saúde, nada disso. Não há nada disso. Agora, o pior é o repórter americano, Rotter, aquele cara lá, que mostrou o processo da bebida dele na ocasião. Né? Nem aquilo ele não parou de beber, porque o povo falou que continuava bebendo do mesmo jeito. Pois é. Agora, o repórter americano viu tudo, escreveu, né? Aquilo foi um escândalo. Então, ele quis dizer, mas não adianta, porque o povo tudo já sabia. Agora, olha, o problema todo do Lula é um só. Ele não teve educação suficiente, né? Você não pode reclamar dele. Dentro das condições dele, ele foi fora de série, ou é fora de série. Você está entendendo? Ele não teve formação cultural para ser melhor.
Então a gente tem que dar um desconto nisso também, eu acho. Agora, é uma pena esse negócio de ter. Mas é câncer que ele tem? Câncer está diagnosticado. Câncer na laringe. Qual o tipo que eles falaram? Na nota do CID não fala. Ah, não fala não? Câncer pequeno, não. Pois é, mas aí precisa de ver o negócio do espino celular, se tem alguma coisa. Na nota não fala o tipo. Não, não. Só fala que começa aqui na segunda-feira e que é um câncer pequeno. Agora? Essa semana? Depois de amanhã começa já aqui. Se eles estão começando logo, eles vão dar um jeito nisso. Eu acho que eles fizeram isso para optar. Isso fala, né? Que eles optaram, fizeram a junta médica lá. Agora, eu te pergunto, você que é anestesista, que conhece essas coisas todas, não era melhor fazer a cirurgia? Tem linhas, né? O pessoal. Não, mas você é de qual linha? Eu sou da linha radical. Eu também sou. No caso aí é uma bobagem isso aí, era cirurgia. Mas alguma coisa está. O que eu queria dizer assim. Que Se ter cuidado que ele vai piorar por causa não, mas disso. alguma coisa está diferente, porque em São Paulo, a turma de São Paulo, do Rio não é mais conservadora, mas de São Paulo é uma turma mais agressiva em questão de tratamento, tanto oncológico quanto qualquer outro. E eles vão em cima do lance. Se eles puderem fazer cirurgia, eles fazem. Não, mas calma. Com o Lula é um perigo isso, porque qualquer coisa que faz está todo mundo de olho. É um perigo. Essa hora era alguém da família falar umas verdades para o Lula para ele tomar providência. Eu acho que precisava. Se eu tivesse aí, eu ia falar umas coisas para ele. Olha, vamos olhar isso com calma. Escutar uma outra opinião. Mas o processo, o pessoal deve estar falando a favor, porque a grande complicação é a família, né? Você não falar mais. Então, Não, a grande complicação na minha vida é uma metástasezinha, né? Ali perto do pescocinho. Aqui, ó, nos ganglozinhos, etc. Isso aí não brinque. Eles com certeza, se em São Paulo estão fazendo isso, eles estão levando em consideração o processo dele de vida pública mesmo, o processo dele, pessoal. Sei, mas é um perigo esse negócio. Olha aí, Tancredo, quantos políticos do Brasil que morreram logo por causa disso? Nesse caso aí, por exemplo, eu não acho que, em tese, sem saber nada dos detalhes, em tese, a cirurgia que seria o mais indicado no caso. Mas chama a atenção que aqui em São Paulo eles operam, praticamente todo mundo. Sei, mas veja, é o Lula. Ninguém quer entrar nessa batata quente na mão. Aqui. Como é que fica? É um perigo esse negócio. Por isso estou falando, se tivesse um parente, eu ia falar, olha aqui, fala para ouvir outra opinião, o mais depressa possível. Outra coisa, operar logo. Eles fizeram isso com a Érica Marques. Optaram pela quimio, e o tumor recidivou agora. Ela voltou com um tumor mais avançado. Fizeram do jeito que vão fazer com ele, é isso? Então, devia chegar para ele e falar assim, olha o que aconteceu com a Érica Marques, porque assim ele ia entender. Está faltando isso aí. Agora, gente, eu sei como é que é esse negócio de político e doença. Eu sei, porque eu tive contato com muita gente. Eu acho isso um perigo, é preciso de abrir o olho quando a pessoa é assim. Entende? Tem coisa... Escuta, eu já vi colega nosso que a gente foi levar para fazer um exame, coisa mais séria, ele falou assim, não fale para os nossos colegas que eu sou colega. Fala que eu sou agricultor. Se tem médico que pensa assim, perante os colegas, pensa bem no resto. Agora, por que eu não queria? Para não criar drama para a pessoa que ia tratar dele. Não, é um colega, como é que vai ser? O próprio cirurgião, como é que fica? Vai me dizer que ele não tem adrenalina? Você entendeu, né, o que eu estou dizendo? Agora, eu ainda não vi isso do Lula, não. Eu não vi. Eu também não vi o iPad. O iPad é capaz de estar falando isso. Então o iPad lá deve estar falando. É sério porque o Ciro Libanês divulgou a nota, né? Tem a nota do hospital. Tem? Que é um tumor pequeno. Agora, me conta só, vocês estão vendo? Ela é especialista nessas coisas, porque ela é anestesista. A minha ideia é a mesma dela, no caso. De modo geral, nós estamos certos. Isso é o melhor. Eu penso igual a você nisso aí. Agora, que precisava de estudar mais, precisava. Eu tenho pena dessas coisas assim. Eu vejo o negócio do Tancredo, as coisas todas que aconteceram, tudo aquilo podia ser diferente. E teve mais político antes do Tancredo que eu vi. Na ocasião, tinha um que era, tipo, quase que primeiro-ministro aí.
também teve problema de doença no fim da vida. Você cria um outro momento sim, professor Valdo. Quinta-feira agora que passou, disse que foi aniversário dele, né? E aí, Quantos anos ele tem? 60, 66, né? É. E aí algumas pessoas que parece que falam na reportagem que estavam afastadas dele, né, por essa confusão toda que estava dando no Ministério, já se aproximaram de novo devido ao processo da doença. Então, como comove, né? As pessoas começam a... Comove não, minha filha, o nome é outro. Estão com interesse, Boras. Está na cara, comove. Você está muito feminina na sua apreciação. Comove. É? Isso é interesse político, alguma coisa séria, que alguma coisa vai mudar. Para aglutinar de novo. O negócio não é fácil. Agora, veja, isso aí, quem tem que estar com mais problema agora é o PT, né? O que segura o PT com esse povo todo é... Gente, é uma vergonha que aquele povo todo no mensalão tá tudo voltou, já voltou, está mandando lá dentro, etc. Tal. Como é que fica? Agora, parece que ela está distante dele, né? Nessa nota diz que ela ia para A presidente? aniversário dele e deu desculpa de que estava gripada e que não poderia ir. Ah, foi? Foi, ela não foi. Agora, veja, ela, coitada, eu tenho pena, eu tenho julgado muita energia para ela e pensado positivo, pelo seguinte, ela está refém das questões do Lula e do PT, né? Refém. É difícil isso. Agora, já 6 ministros caíram, sendo que 5 por corrupção. Quer dizer, isso tudo foi uma bobagem, mas ela, coitada, ela não tinha outro jeito, né? Mas só a prisão de conjunto, ela parece que está fazendo algum movimento. Pois é, mas é isso que eu estou falando aqui. Até o Datena é a favor dela, eu também sou. O que ela está fazendo é fora de série. Entendeu? Que é combater a corrupção que o Lula não fez de modo algum. Poderia ter bancado. Esse cara, por exemplo, o Lula defendeu ele veemente. O Lula defende qualquer um da baratosfera. Chegou, está escrito baratosfera, ele na mesma hora, estou com você e não abro. E ela bancou. Pois é, e ela não, ela dá o contra, ela quer andar com as coisas certas. Entende? É. Agora, gente, eu vejo esse filme de trás para diante, de diante para trás, seriado, longo e curto, que eu conheço tudo por causa do Chico Xavier. O caso do Lula é o Chico Xavier, político. Eu vi isso tudo com o Chico. As coisas todas, as consequências, o processo político, as reações com as pessoas, os interesses das pessoas em cima dele, tudo isso eu vi. Entende? Vi de perto. 10 anos eu examinei aquilo, como é que era. No Brasil e no exterior. A gente viu isso tudo. Então aqui a gente vê com o Lula a mesma coisa, porque o Lula só falta soltar beijo para J. Cristo. Só falta isso. Mas tudo ele faz para virar santo. Nunca deu conta, nunca falou a verdade. Não, eu não sei. É aquele negócio, nunca sabe. É o Chico Xavier. O Chico Xavier chegava a falar, quando apertava ele muito, falava assim, verdade? Nem Jesus Cristo não falou que era verdade, sou eu que vou falar? Quer dizer, ele tinha saída para tudo. Você está entendendo? Agora o Lula é justamente isso. Então, eu sei e vejo que é uma boa escola que eu tive com o Chico Xavier. Agora, o Chico tinha uma coisa muito boa, que é isso que eu estou falando. A gente fazia, ponderava com ele as coisas, ele seguia. Ele era um bom paciente, entendeu? Um bom, entende? Cliente do médico. Ele seguia aquilo que eles falavam. Se ele não tivesse seguido, ele teria ficado cego, sabe? Ele teve que tratar demais da vista, aquilo foi o pior dele. E outra coisa, teve um período que eu tinha muita angina, entende? Lá, na época que eu convivi com ele. Olha aí, não há de ver que tem essas coisas, que às vezes aparecem. Olha, eu quero dar aqui, já que nós estamos agora com luz, eu estava esperando que alguém desse a luz, quer dizer, fizesse o parto da iluminação. Então, como alguém fez, eu queria que nós batêssemos umas palmadas aqui para uma série de grandes personalidades que nós temos, que estão no primeiro fórum de responsabilidade planetária. São conferencistas, que a turma está chamando de palestrantes, mas não são, eles são conferencistas. Mauro Lins, Marcos Barretos, Mônica Lepre, Solange Guimarães, Regina Miliori e Wagner Alegrete. Estão tudo aqui.
Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Nós não merecemos tanto, ainda mais no escuro. Vocês perdoam o óleo pensante de boate? Isso não é sempre que acontece, não. Mas às vezes acontece. Já foi no finzinho, mas pelo menos deu alguma coisa lá. Até o relógio acendeu, olha lá, 2h10. Agora, ó, segundo os cálculos nossos, pelo que a turma está falando, e você disse, talvez seja a maior tempestade dos últimos anos em Foz. Teve poste que caiu, árvores que caíram, inclusive aqui dentro. Isso não é normal. E outra coisa, eu quero dizer para vocês que esse tipo de ventania não é o mais forte, não. Ainda bem, porque o vento estava vindo de lá para cá. O pior vento que tem é aquele que vem de lá para cá. Eu tenho experiência disso aqui, esses anos todos que eu moro aqui. De modo que foi ótimo. Agora, ó, até a placa, precisa da turma saber aí do CAEC, que a placa do Conscienciologia lá da esquina caiu também. É preciso tomar providência. E ver como é que estão esses postes por aqui, etc. Tal, que eu não sei como é que está dentro da nossa rua. Preciso examinar. Agora, olha, o negócio foi forte. Agora, o que eu tenho pena é que tinha que dar um jeito de fazer o que eu tenho lá em casa. Vocês sabem que eu tenho motor gerador, motor gerador. O gerador que tem um motor. Então, por exemplo, a hora que apagou, na mesma hora, é questão de segundos, acendeu tudo de novo. Lá em casa está tudo aceso, não tem nada, não sofreu nada, porque senão tem o intervalo do meu trabalho, eu não posso parar com isso, de modo que é preciso a gente trabalhar. Agora, gente, ali está um homem, chama Eugênio Lopes, o professor que está ali. Ele é fora de série. Esse aí, tudo que ele fala, eu tenho que seguir, porque ele tem 2 anos e pouco mais velho do que eu, com essa aparência toda cheia de vida dele, ó. Entende? Nós somos da 4ª idade, está entendendo? Mas ele é fora de série, está aí, fora de série. Escuta bem o que é que ele vai expor aí para vocês, isso é muito sério, viu? Ó, professor Eugênio Lopes, guarde essa. Ele é fora de série. Mas, olha, de modo geral, então, vocês viram essa articulação social que nós estamos mostrando aqui hoje. Eu quero dizer para vocês que esse verbete ele tem 5 sesquipedais dentro do processo dele. Agora, a coisa mais séria que tinha aqui, ó, é esse problema aqui. As categorias das articulações evolutivas aplicadas à vida social. A cognição, integrar saberes e experiências. Comunicação, estabelecer os fluxos informativos. Conectividade, sincronizar agendas e prazos. Coordenação, entrosar movimentos e autoesforços. Cosmoética, objetivar o melhor para todos. Cosmovisão, conjugar demandas e metas. Descentralização, delegar tarefas e responsabilidades. Diplomacia, convergir interesses e objetivos. Flexibilidade, repensar diretrizes e estratégias. Liderança, motivar tendências e talentos. Organização, sistematizar funções e ações. Política, garantir direitos e deveres. Reeducação, promover o esclarecimento de todos. Isso aqui, ó, são 13 itens. Na verdade, o que eles estão tentando fazer na Apex é justamente, isso aqui é a síntese de todo o trabalho que eles estão fazendo lá. Porque tudo é um processo de articulação social. Porque quando estuda o balanço existencial de uma pessoa, aquilo repercute no grupo evolutivo dela. Aquilo mexe no processo da sociedade. De modo que esses 13 itens, com todas as consequências aqui que tem dele, as derivações, vale a pena vocês verem, porque isso aí é o top aqui desse verbete, com todos os 11 máximos do detalhismo. Agora, tem uns que vale a pena ver. Por exemplo, efeitologia é muito efeito que nós estamos mostrando aqui. O outro é a trinomiologia, o outro é a antagonismologia. Tem muita coisa para a pessoa ver para ter uma visão mais abrangente, cosmovisiológica do assunto dentro da SOCIM. A Sociedade Intrafísica, vocês sabem que muita coisa dela ainda é anticosmoética, ainda não está 100%, ela é patológica, nós vivemos às vezes numa enfermaria. Então é muito importante tudo isso que nós expomos aqui para a pessoa pensar. Por exemplo, os efeitos construtivos da liderança evolutiva, os efeitos regozijantes de ser surpreendido
por potencial inesperado do liderado ou liderada. Quer dizer, aquela pessoa que ultrapassa o talento dela. Os efeitos estatísticos da comunicação clara, coerente, oportuna e interessante. Os efeitos potencializadores da junção de forças em objetivo comum. Os efeitos da liderança nas transformações sociais da história humana. Os efeitos multidimensionais da liderança mensuráveis intrafisicamente. Então, por exemplo, isso aqui, esses efeitos, por exemplo, da sua TENEPS. Você só vai saber os efeitos quando você dessomar. Por agora, aqui, eles são amensuráveis. Você não tem capacidade de medir quais são os efeitos positivos da sua TENEPS. Agora, pensa, você aí trabalhando 10 anos na TENEPS, todo dia, quanta gente você não vai ajudar? Ninguém sabe os efeitos disso. Isso é um efeito de uma para-articulação, no caso, parasocial. É da SOCIEX, que está envolvendo as CONCIEX. Então, isso aí também é outra coisa muito séria que nós temos que pensar. Os efeitos potencializadores ou atravancadores da liderança nos avanços evolutivos dos liderados. Os efeitos evolutivos da condução cosmoética de equipes. Os efeitos autoevolutivos do clima de interconfiança grupal. Tudo isso aqui está acontecendo conosco na Cognop. Por quê? Se está aumentando o número de pessoas que estão aqui, isso mostra que está havendo um progresso, de algum modo, mesmo que seja pequeno, está havendo alguma coisa. Então, é muito importante quando nós fazemos esse levantamento estatístico das nossas coisas. Está claro? Eu quero agradecer a boa vontade de vocês, que aguentaram tudo aqui no escurinho do cinema e tal. Eu quero dizer para vocês que amanhã vai ser outro dia, não vai precisar de dar a luz, que já vai ter a luz mesmo. E os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, tivemos 89 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas e 29 votos. Hoje temos os recados do Wagner sobre o curso Metadesperticidade e o Amin sobre a Escola do Parapsiquismo. Bem, boa tarde a todos. Aproveitando aqui a oportunidade, agradecendo desde já. Só gostaria de avisar, lembrar aqui para todos, alguns não sabem, outros já estão sabendo, que eu e a professora Nancy vamos trazer pela terceira vez ao Brasil o curso Metadesperticidade. É um curso, obviamente, que tem o objetivo de tentar fazer com que todos nós nos aproximemos o máximo possível desta condição. Esse curso vai ser feito em 4 módulos ao longo do ano que vem, sendo que o primeiro módulo vai ser nos dias 28 e 29 de janeiro, e vai ser dessa vez no Rio de Janeiro. Então, o que acontece é que antes de cada um desses módulos teóricos, nós fazemos avaliações e treinamentos individuais com cada um dos participantes. A ideia sempre é de fazer uma espécie de um coaching energético, parapsíquico de cada um. E vamos fazendo isso ao longo do curso, dando dicas individualizadas a cada um, tentando ajudar a pessoa a melhorar o mais rápido possível dentro desse período, quer dizer que vai ter mais ou menos aí uns 9 meses de duração do curso todo. Então, esse curso agora está com as últimas vagas, menos do que de 10 vagas, e se vocês quiserem entrar em contato, vocês podem escrever um e-mail aqui para o endereço da IAC no Brasil, que é brasil@iacworld.org. Podem procurar também o Valdo, a Verônica aqui. E também, para quem for de fora, for do Rio de Janeiro ou de outras unidades, pode escrever para o IPC, lá no Rio. E assim, as datas específicas de cada módulo e detalhes de preço, que na verdade eu nem sei aqui, vão ser passados para vocês, tá bem? Caso qualquer dúvida depois, mais específica, pessoal, é só me procurar aí, e assim não uso mais tempo aqui, tá bem? Muito obrigado. Boa tarde a todos. O nosso convite é para a segunda turma da Escola de Parapsiquismo, que terá início em janeiro de 2012. A escola tem vários objetivos, um dos principais é auxiliar o desenvolvimento sistemático do parapsiquismo, de maneira científica, de maneira técnica. A escola é estruturada em 3 módulos, que ocorrem em janeiro, julho e dezembro, e uma série de atividades entre esses módulos. Cada módulo desse tem 3 campos orientados por EPICONs, e entrevistas individuais também com os EPICONs. Então, cada aluno passa por uma entrevista individual com vários EPICONs.
E, além disso, há uma série de atividades energéticas. Ao longo aí do mês, nós vamos falando dessas atividades. Então, quem tiver interesse, é só procurar a recepção do CAEC. O telefone é 45 3525 2652. Obrigado a todos. E para amanhã teremos o verbete Esquecimento Trágico. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.